tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87. Nós estamos novamente no ar com o programa Novo Tempo. Queremos cumprimentar a cada um, seus familiares, e cumprimentar também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vocês são todos muito bem-vindos. Este programa existe porque nós queremos esclarecer as dúvidas do Sagrado Livro. Nós não estamos aqui com placas de igreja. Veja bem, quem nos salva é Jesus. Nenhuma placa de igreja vai nos salvar. E por isso queremos apresentar esse maravilhoso Salvador, Redentor, e que tem que ser o Senhor de nossa vida. Que Deus abençoe a você que está ligado a nós, e que abençoe para que você creia no Sagrado Livro de uma forma muito espontânea. Nós estamos hoje para comentar um tema muito atual sobre os enganos do tempo do fim. Algumas pessoas não creem que é o tempo do fim, mas nós estamos vivendo os últimos momentos desse mundo, não é mesmo? Então, vamos orar para que possamos iniciar o nosso estudo, porque é um estudo muito interessante e tem muitas colocações a serem feitas. Querido Deus, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos uma comunicação com uma grande comunidade. Que o Senhor abençoe o nosso estudo, nos dê o seu Santo Espírito e que o Senhor nos ajude a compreendermos, cada um de nós, a maravilhosa expressão do amor de Deus. Deus tem feito muitas coisas em nosso favor e às vezes nós não somos sensíveis ao seu chamado. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte e abençoa a nós que estamos aqui, o pastor Ivan, a mim, para que estejamos comentando dentro daquilo que o Senhor deseja que os nossos ouvintes saibam. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e depois no YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, e também vai ficar o dia de hoje no Facebook da irmã Jo, né, Maria Joaquina, que vocês podem analisar, ouvir novamente, podem compartilhar com outras pessoas, porque, como a irmã Jo já disse aqui, o nosso intuito é estudar a palavra de Deus, a Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão,
independente da sua denominação, da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso. O nosso propósito não é trazer o aspecto da religião enquanto denominação, mas trazer o Cristo, trazer a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, e para que todos nós juntos possamos crescer em conhecimento, assim como Deus nos pede. O texto de Oséias 6,3, que é um texto que eu repito ele muitas vezes, o texto onde Deus diz, né, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, esse prosseguir em conhecer é um processo para a vida, né? E Deus quer que nós conheçamos cada vez mais, porque, como Jesus disse, não é, irmã Jô? Conhecendo a verdade, né, a verdade nos liberta. Então, quanto mais conhecimento, mais nós temos um leque de opções, né, e nós podemos ver isso até no aspecto acadêmico, né? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais formação ela tem, ela vai ter mais possibilidades de trabalho, ela vai, né, interpretar a vida de uma maneira melhor, ela vai viver de uma maneira melhor. Então esse é o propósito de Deus para nós, para que nós vivamos bem, tenhamos paz, tenhamos harmonia, porque afinal de contas, como esse livro que eu estou lendo aqui, quem está pelo Facebook vai ver o livro aqui, né, Quem Tem o Gabarito, o nome do livro. Quem Tem o Gabarito é o livro da doutora Viviane Brito Guimarães, né? Se vocês quiserem ler o livro, né, vale a pena, é um livro muito interessante, porque ela conta a sua história de como ela se tornou médica e por quê, qual foi o motivo e qual foi o processo que ela estudou medicina e a maneira que Deus conduziu a vida dela. E quem quer adquirir o livro pode fazer isso através do Instagram dela, ali vai ter um link, o Instagram dela é Viviane Guimarães, e a pessoa que quiser, vale a pena, né? Porque ela traz uma reflexão muito boa a respeito do nosso relacionamento com Deus, com esse título, Quem Tem o Gabarito? Quem é que tem o gabarito da vida, né? Quem é que tem o gabarito? Só o Senhor, né? Só Deus, né? Quando uma pessoa vai fazer uma prova, e principalmente uma prova de medicina, né? Para um vestibular para medicina, ele tem que estudar muito, ele tem que se dedicar muito, e principalmente uma medicina numa universidade federal, ele tem que ter o máximo de acertos possíveis, porque a concorrência é muito grande. Né? Hoje em dia as particulares estão muito caras, né? Estão muito caras, mas também não são fáceis, não é menosprezando aqueles que estudam em faculdades particulares. Né? Também é um curso difícil, é um curso complicado, e mesmo nas particulares é um curso concorrido. Né? O vestibular ele é também puxado, pesado, mas nas federais muito mais ainda, porque aqueles que têm poucos recursos financeiros acabam indo para a faculdade federal. Mas tem que estar muito bem preparado, e usa esse termo, né? Quando a pessoa consegue acertar todas as questões, ele fala assim, eu gabaritei. Né? Eu gabaritei, eu acertei o gabarito. E o gabarito da sua vida, né? Como é que está? E dentro do tema que nós vamos trazer hoje, tem muito a ver com esse tema do livro Quem Tem o Gabarito, e por isso que eu trouxe o livro e estou falando com vocês a respeito disso, porque nós vamos falar hoje a respeito dos enganos do mundo em que nós vivemos. Então, para poder fazer os acertos, nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? Aquele que nos dirige, aquele que revela o que é verdadeiro. O dono do gabarito, né? O dono do gabarito, exatamente isso. Quem é o dono do gabarito? Quem foi que fez o gabarito e onde está o gabarito? Né? O gabarito nosso é a Bíblia, revelada por Deus, inspirada por Deus, mas nós temos uma dificuldade.
né? E a nossa dificuldade é como interpretar a Bíblia da maneira correta. Porque eu posso ter um bom livro na mão, como esse livro aqui, quem tem o gabarito. Eu posso ter um bom livro na mão, mas da maneira que eu interpretar o que está escrito ali, ele pode me trazer um bem ou não. Né? Quando se trata das relações humanas, né, que esse livro aqui da doutora Viviane, ele traz uma perspectiva da sua biografia, né, da sua experiência humana, então fica mais fácil da gente entender, compreender, né, e por isso que o livro se torna tão bom nessa experiência de vida humana. Quando se trata das coisas espirituais, das questões espirituais, nós precisamos, em primeiro lugar, da oração. Precisamos da direção do Espírito Santo, né? Precisamos buscar o máximo de coerência da Bíblia no seu contexto geral, de Gênesis a Apocalipse, né? Então exige conhecimento, né? Porque senão eu vou recortar textos e vou chegar a conclusões que vão me levar a enganos, né? Exatamente. Nós temos um texto principal hoje, se você tiver a sua Bíblia aí, quiser consultá-lo. É um texto, assim, muito cheio de uma riqueza de informações, né? Ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. E ele tem a seguinte informação: e não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim destes será conforme as suas obras. Sim. Esse texto aqui, ele é muito importante quando nós falamos a respeito de enganos e falamos de enganos no tempo do fim. Essa expressão teológica, tempo do fim, vamos dizer assim, ele está falando muito mais da nossa humanidade do que realmente da proximidade de Jesus voltar. Nós, como seres humanos, sempre estaremos no tempo do fim. Porque a nossa vida é tão curta. Porque né? a nossa vida é curta. Exatamente. Né? Então, nós estamos sempre no tempo do fim. Né? Por isso que nós olhamos na Bíblia e muitas pessoas, né, até começam a duvidar e falam assim: nossa, mas esse tempo do fim, Jesus falou que já estava no tempo do fim, tem 2000 anos atrás. Esse tempo do fim não chega nunca. Que fim é esse? Acontece que ninguém vive 2000 anos. Então, no máximo que nós... Tem gente vivendo 100 anos, mas é muito poucos. Deus falou que o máximo no limite da vida, lá em Gênesis capítulo 6, ele limitou a vida humana em 120 anos. Então, tem pessoas que até chegam, né, a essa idade e chegam ainda com uma certa lucidez, né? Tem pessoas que chegam muito bem, mas a maioria das pessoas... A vida média hoje, que aumentou, né? Mas a média da vida hoje é 80 anos. Mas tem pessoas que não chegam até lá, porque todos nós estamos passíveis da morte em qualquer tempo, em qualquer momento. Um recém-nascido, ele pode morrer, né? Durante a gestação, né? Ele pode morrer criança, pode morrer adulto, pode morrer em qualquer momento. Pode morrer como o próprio Jesus, com 33 anos de idade, né? Então, não há tempo, né, para a gente perder com enganos, já que a nossa vida é tão curta. Então, quando a gente fala de enganos no tempo do fim, a gente tem que observar, em primeiro lugar, que essa expressão teológica, tempo do fim, está se referindo muito mais ao nosso limite de tempo humano do que o tempo de Deus, né? Porque Deus é ilimitado no tempo. Né? Ele é o dono do tempo, né? Ele é o dono do tempo, como diz Isaías, o Pai da eternidade, né? Então, ele não está preso ao tempo, né? E o tempo para ele
é um tempo de misericórdia, de graça, de paz que Ele oferece para todos nós. Mas olha, pastor, nesse mundo contemporâneo, né, que nós temos percebido assim que há muita gente, está muito difundido o que é o sobrenatural, né? A interpretação das coisas sobrenatural. E isso daí tem a ver com esse texto, né? Sim, é que essa ideia do mundo místico, eu gosto muito de um texto, nós vamos falar desse aqui de 2 Coríntios também, mas eu gosto, quando a gente trata desse assunto, enganos no tempo do fim, eu gosto muito do texto que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus, ele fala assim: são os olhos lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Né? Essa questão aqui, quando ele fala dos olhos, com relação aos enganos do tempo do fim, né? Os enganos da nossa vida humana, os enganos, inclusive, da interpretação bíblica, por que eu gosto dessa ressalva de Jesus? Porque quando nós falamos de engano no aspecto religioso, espiritual, nós estamos falando no mundo místico. E o mundo místico, né, a espiritualidade mística, a própria palavra em si, místico, ele vem do grego mio. Né? A origem da palavra é do grego mio. Né? E mio em grego quer dizer fechar os olhos. Né? E daí, o místico é aquele que tem os olhos fechados para a verdade. Né? Então, quando eu fecho os olhos, eu posso imaginar qualquer coisa. Eu não estou vendo. Né? Então, essa questão do misticismo dentro da espiritualidade real e verdadeira que Deus apresenta, ela não cabe. Porque Deus, em Romanos capítulo 12, por exemplo, versículos 1 e 2, ali o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala que o nosso culto tem que ser racional. A nossa interpretação da Bíblia tem que ser racional. Quando Jesus fala em João 17:17, que nós temos que conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, ela vai abrir os nossos olhos. Se ela abre os nossos olhos para a verdade, então a gente sai do mundo místico, que é esse mundo do olho fechado, da imaginação. Ai, como será que é o céu? Como será que é a vida após a morte? Se eu não olhar para a Bíblia, eu vou criar, né, hipóteses, suposições a respeito disso, e essas hipóteses vão me levar a enganos, né, porque ele está dentro do mundo místico. Eu estou olhando para a espiritualidade, vamos dizer assim, né, até um contrassenso, eu estou olhando para a espiritualidade no sentido de refletir sobre ela, pensar sobre ela, mas eu estou olhando com os olhos fechados. Né? Eu estou sendo místico. Então, aí eu vejo o que eu quero. Né? Daí eu vejo o que eu quero. De olhos fechados eu posso imaginar o que eu quero. Né? Então, dessa maneira que o texto aqui de 2 Coríntios 11, 14 e 15 que a irmã leu, fala que por causa disso, né, as pessoas que são místicas, né, vão ser mais passíveis de engano, são facilmente enganadas. Né? Por quê? Porque se ele está fechando os olhos para a verdade através do misticismo, né, fica fácil de Satanás, que a palavra Satanás vem do hebraico, quer dizer adversário, né? Então fica fácil do adversário de Deus colocar na mente, no coração dessa pessoa, coisas que vão distanciá-la de Deus. Né? Mesmo que pareça bonito, que pareça harmônico, né? Que seja confortador. Né? Mas, se não for verdadeiro, ele não vai me aproximar de Deus, ele vai me distanciar, vai fazer o processo ao contrário. Né? E aí o texto fala aqui que ele pode até se apresentar como um anjo de luz
para ensinar aquilo que é errado, aquilo que é contra Deus, já que ele é o adversário. Né? Ele na realidade esteve na luz, né? Mas se afastou dela, né? Sim, até o seu nome em si, né? Que na verdade não é um nome, a expressão Lúcifer, que é uma expressão que não está na Bíblia, né? O que acontece com a palavra Lúcifer, que é aplicado a Satanás, hoje é um nome errado para ele, né? Porque a Bíblia chama ele de Satanás no hebraico, que é o adversário, e diabo no grego, diabolos, né? Que é do grego, é aquele que divide, né? Agora, ele não é mais Lúcifer, ele foi Lúcifer, porque Lúcifer quer dizer o portador da luz, né? É que quando aquela expressão de Isaías 14 e Ezequiel 28, falando que ele era o portador da luz, a estrela alva, a estrela da manhã, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico e do grego para o latim, né? Então essa expressão de luz no latim foi colocado como Lúcifer, o portador de luz. E aí as pessoas, por causa do latim, dessa tradução do latim, acostumaram a chamar Satanás de Lúcifer, como se fosse o nome dele, né? Mas na verdade não é, porque ele nunca vem trazer luz, ele só vem trazer trevas, mesmo que pareça que ele está ensinando coisa boa. Ele já teve essa posição, vamos dizer, né? Sim. Mas hoje ele tem... Por isso que a Bíblia nem fala de Lúcifer, né? Porque ele, quando a Bíblia foi escrita, ele já estava em outra posição, né? Na posição de adversário. Na posição de adversário. Então ele já fala do adversário, né? A Bíblia fala de Satanás, que é o adversário, né? E é por isso que eu gosto desse texto de Mateus 6. Porque quando Jesus fala, olha, se os olhos são a lâmpada do corpo, né? Trazem iluminação, trazem direção, os olhos são a lâmpada do corpo. Se aquilo que eu estou vendo tem o filtro das trevas, então eu vou trazer engano para a minha vida, né? Agora, se aquilo que eu estou vendo tem a luz de Deus, então eu vou conseguir enxergar a verdade. Porque a gente enxerga bem melhor no claro do que no escuro, né? No escuro é difícil. A gente vê penumbras, né, no escuro, às vezes, né? E sabe que esse é um bom exemplo, irmã Jô? Porque, assim, a gente acostuma com penumbra, né? Isso. Tem pessoa que gosta do escuro, né? Gosta do escuro. Quando a gente está em casa, por exemplo, a gente conhece a nossa casa. Então você acorda à noite, você está com sede, você quer ir ao banheiro, alguma coisa, normalmente você não acende a luz. Porque você acostuma com a penumbra, você sabe onde estão mais ou menos os objetos, então você vai assim meio pelo instinto, meio pelo tato, né? E muitas pessoas no misticismo, né, aprendem a andar dessa maneira, né, com os olhos meio fechados, meio nessa penumbra, misturando o verdadeiro com o falso, né? E aí ele vai andar nessa penumbra, tateando, né, ali, e vai experimentando, será que isso aqui é bom, será que isso daqui não é, ao invés de voltar para a Bíblia e estudar a Bíblia, que já vai mostrar o que é verdadeiro e o que não é. Então, hoje muitas pessoas têm a Bíblia, mas não leem a Bíblia, né? O livro mais vendido, mas não é um livro tão lido, né? Então... Por quê? Porque as pessoas transformaram a Bíblia num livro místico, né? Então, se o misticismo, como eu já disse, vem do grego mio, que é de olhos fechados, né? A pessoa compra a Bíblia de maneira mística, então já que é de olhos fechados, ela nem abre, ela não vai ler, né? Mas ela considera o objeto, como é palavra de Deus, no misticismo, ela considera a Bíblia um objeto sagrado. Então ela deixa em casa a Bíblia aberta, normalmente no Salmo 91, porque ela acha que o diabo vai passar por lá. Se o diabo passar por lá, ele vai ler o Salmo, né? Ele já sabe de cor. Né? E vai embora porque sabe que ali ele não é bem-vindo, né? Acontece que se a própria pessoa não está lendo o livro, você acha que o diabo vai ler? Né? Não vai. E ele não precisa ler. Ele tem a história toda de cor.
né? Porque os 6.000 anos de existência que nós imaginamos, né? A gente nem sabe se é só isso, né? Isso é calculado da nossa existência, não da dele, né? Ele tem muito mais experiência do que a gente, porque afinal de contas ele foi criado por Deus e ele tem seu tempo de existência ali no mundo espiritual, né? Mas a questão é por isso também que a gente não pode entrar em debate com ele, em confronto com ele. Vê que Jesus, quando expulsa demônio, ele não fica conversando, ele não entra em debate com o demônio, né? Por quê? É claro que ele não enganaria Jesus, porque Jesus era o Deus encarnado e era o Filho de Deus. Mas nós, na nossa limitação humana, na nossa limitação de conhecimento, se a gente deixar se influenciar por debate com Satanás, né, a gente incorre um grande perigo de interpretar as coisas erradas e ser convencido por ele que o que ele está falando é correto, né? Por quê? Porque o conhecimento dele e o poder de convencimento dele é muito grande. Ele convenceu Eva, né? Eva conversava com Deus, né? Todo dia, e sabia que Deus era verdadeiro. E ele conseguiu convencer. Ele conseguiu implantar uma dúvida. Será que Deus está falando a verdade mesmo? Será que se você comer isso aqui vai morrer? Né? Vamos experimentar? Né? Vamos experimentar só para... Não é que você não acredita em Deus, mas só para tirar a dúvida. E ele continua com esse processo até hoje. Né? Quantas vezes ele faz a gente duvidar que ele está cuidando da gente? Né? E faz a gente duvidar que Deus, né? Que ele não, né? Ele não cuida da gente, quem cuida da gente é Deus, né? Mas quantas vezes ele faz duvidar que Deus está cuidando da gente? Quantas vezes ele faz duvidar que as promessas da Bíblia sejam verdadeiras? Né? Quantas vezes ele faz a gente duvidar da própria volta de Jesus Cristo? Né? Então, é o que eu falo. É um ser que tem um argumento e uma postura de vida que facilmente arrasta o ser humano para as trevas. Né? Então, é por isso que a gente não deve entrar nesse tipo de debate. Volta para a Bíblia, para a Palavra de Deus, que ela vai nos ensinar todas as coisas. Né? Então, hoje existem muitas, vamos dizer assim, muitos canais no mundo que ajudam a divulgar o que Satanás quer, né? Existem muitos canais, mas nós precisamos saber selecioná-los e, né? Sim, exatamente. Principalmente, por quê? Porque Satanás, ele trabalha muito com a questão do ser humano precisar do empírico. Né? O ser humano gosta de empírico, ele tem que provar para ver, é tipo Tomé, né? Eu tenho que experimentar. Nós somos os Santos Tomé. Os Santos Tomé, né? Eu tenho que experimentar para saber se é verdade. O ser humano gosta desse empirismo. Né? Na teologia, a palavra de Deus e o mundo espiritual, ele não é empírico, ele é um axioma, né? Usando os termos técnicos aí, né? O que é um axioma? Um axioma é aquilo que eu acredito, mas eu não posso provar de maneira física. Né? E a nossa relação com Deus, a nossa relação de fé e a própria existência de Deus, eu não posso provar isso de uma maneira física. Eu posso provar isso através da minha postura de vida. E quando eu coloco a palavra de Deus, a Bíblia, em prática na minha vida, eu tenho um resultado que Deus falou que ia dar. Isso, Jesus foi muito sábio quando ele citou um texto. Eu gosto muito de São João 7. Eu até vou colocar esse texto aqui, porque eu acho que ele nos ajuda muito. São João 7, verso 17. Jesus diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Exatamente. Né? Esse texto aqui, né, ele fala muito a respeito da nossa relação com Deus, né, da nossa identidade com Deus.
Porque eu não posso apenas ter um discurso, eu tenho que ter prática. Isso. Tiago, quando ele escreve o seu livro na Bíblia, ele fala: a fé sem obras é morta. é morta, não serve para nada. Ela não serve nem para mim, nem vai convencer ninguém que aquilo seja verdadeiro. Então, existem muitos religiosos místicos, né, que estão ligados a uma denominação cristã qualquer, são membros da igreja, mas não são cristãos, né, porque eles não colocam a palavra de Deus em prática. Ser cristão não é ser membro da denominação A, B ou C, né, mas é colocar a palavra de Cristo em prática, né, e é isso que nós temos que observar. Mas, como eu disse, o ser humano gosta das experiências, né? Porque ele é empírico, ele quer provar de maneira física aquilo que é espiritual. A única maneira que a gente tem que provar, segundo a Bíblia, né, o espiritual trazendo para o físico, é através da prática, da nossa postura cristã. Só que, como o ser humano gosta do místico, ele gosta de fechar os olhos e imaginar, fica fácil do adversário de Deus enganá-lo. Um dos enganos, por exemplo, que tem, a irmã trabalhou na saúde, deve ter ouvido falar algumas vezes a respeito disso, é a experiência de quase morte. Tem muito isso. Né? A experiência de quase morte, muitas vezes, é aquela experiência onde até clinicamente, algumas vezes, a pessoa é declarada morta. Mas depois ele volta à vida. Uma pessoa que teve uma parada cardíaca, né, uma parada respiratória, né, e depois ali com os recursos, as técnicas clínicas, as técnicas médicas, ele volta. Quando ele volta, normalmente, né, as pessoas que têm esse misticismo, né, ele volta contando a experiência que ele teve nesse período em que ele esteve morto, né? Ao contrário de Lázaro, né? Porque Lázaro realmente esteve morto por 4 dias, né? E Jesus ressuscitou ele, e na Bíblia não tem uma palavra do que ele viveu durante a morte. Inclusive aquele jantar na casa de Simão, né? Muita gente foi porque queria conversar com Lázaro e ver o que ele tinha para contar. Ele não contou nada. Então, ele não contou nada por quê? Porque a Bíblia fala que a morte é um estado de inconsciência, né? Então, na verdade, ele não tinha nada para contar. Né? Exatamente. A única coisa que ele podia contar olha, o que eu lembro que aconteceu, né, que as minhas irmãs chamaram Jesus, né, e um dia eu dormi, né, e quando eu acordei ele já tinha chego. Né? Quando eu acordei ele já estava lá, porque é esse o espaço de tempo de todo ser humano, né? A morte na Bíblia é exatamente isso. Mas a experiência de quase morte, a pessoa fala que vê um túnel luminoso e que ela entra por esse túnel e que ela vê muitas pessoas, né? E vê até pessoas que já morreram antes, desencarnaram, né? A expressão usada para quem morreu, e ela vê a pessoa nesse túnel. A gente, né, que estuda um pouco, né, acompanha, estuda um pouco a respeito dessa questão do psicossomático, né, dentro da psicanálise também, a gente observa muito a influência das emoções, dos sentimentos, do pensamento e a confusão mental que isso promove, né? A mente, quando ela está com a falta de oxigênio, porque é isso que vai acontecendo com o cérebro, ele vai perdendo o oxigênio, a confusão que ele vai entrando. Muitos médicos já falaram, né, que esse túnel que as pessoas veem, na verdade, é a memória que a pessoa gravou por causa daquela luz cirúrgica. Né? Quando estava na sala de cirurgia. Quando estava na sala de cirurgia, aquela luz cirúrgica em cima dele, quando ele olha, ou mesmo se ele estiver no quarto, né, quando ele, a tendência que a pessoa tem quando vai morrer, se alguém já acompanhou alguém, né, nesse processo de morte, ele vai ver que a pessoa tem a tendência de olhar para cima, né? É curioso isso. É como se ele estivesse buscando Deus, né, olhando para o céu. Ele tem a tendência de olhar para cima. E em cima, normalmente, no quarto, em qualquer lugar, vai ter luz. Né? Essa luz fica registrada na mente dele. Então, se ele tem essa experiência de quase morte,
onde ele teve uma parada cardíaca, parada respiratória ou algo parecido, e foi, a própria medicina chama de ressuscitado, né? E ele foi ressuscitado, ele volta com essa imagem, né? E a mente dele vai formar uma imagem mística, porque ela está misturando o real com o espiritual imaginário, né? Então, ele, vamos dizer, ele viu um mundo espiritual, mas que ele mesmo imaginou. Aquilo não é verdadeiro. Então, aí ele começa a criar conceitos como, por exemplo, a reencarnação, né? A reencarnação não é um conceito bíblico, né? Porque, como fala em Hebreus 9:27, ao homem foi dado o direito de morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Né? Então, quando nós olhamos para a ressurreição e a reencarnação dentro da Bíblia, são dois aspectos que não podem conviver juntos. Ou você ressuscita ou você reencarna. Porque a reencarnação seria, se fosse uma verdade bíblica, seria uma continuidade da vida em outra dimensão. Isso. Né? E aí ele fica voltando para essa dimensão e fica desencarnando e volta para outra, e cada vez que ele volta, ele aprende alguma coisa para se tornar uma pessoa melhor. Pelo tempo da existência da humanidade, se isso fosse verdade, a gente já devia estar morando no paraíso. Né? Devia ter melhorado muito, né? Porque todo mundo que volta, volta melhor, né? Então, o mundo já deveria estar no paraíso. E, ao contrário, o mundo só piora. Moralmente falando, né? A tecnologia evoluiu, mas moralmente falando, nós estamos degradados. Moralmente, socialmente, familiarmente, né? Por quê? Porque a Bíblia, que fala a verdade, né? Ela fala o quê? Que no fim dos tempos, o que ia acontecer? Ia acontecer exatamente isso. O amor esfriaria. Esfriaria de quase todos. De quase todos. E graças a Deus que é de quase todos. Porque ainda vai sobrar alguém que ama de verdade com o amor de Cristo, né? Mas a grande questão é que as pessoas neste processo, ela cria essa ilusão. Por quê? Porque a teologia da reencarnação, e aí vem a questão do engano do adversário de Deus. A teologia da reencarnação, perante a Bíblia, ela é uma teologia falsa, mas ela é bonita, né? Ela é bonita e ela é confortadora, né? Porque ao eu imaginar que há continuidade da vida em outra dimensão e há a possibilidade dessa pessoa voltar, né, numa outra vida, numa outra forma, numa outra pessoa, me dá o conforto de que eu vou encontrá-la em algum momento, né? E eu não preciso esperar o dia final, o juízo final, a volta de Cristo para isso. Em algum momento eu vou encontrá-la. Como, por exemplo, dentro desse aspecto o conforto que a teologia da reencarnação traz. A Ivone descansou no Senhor, né? Agora, dia 9, agora vai fazer 3 meses, né, que a Ivone descansou no Senhor. Nesse período aí, né, no mês que a Ivone descansou no Senhor, a nossa sobrinha se casou, né? E nós temos a felicidade de tê-la grávida agora, né? Então pode ser que alguém queira dizer que reencarnou a Ivone nesse neném? Então, para alguém que crê na reencarnação, isso se torna um conforto muito grande, né? De eu falar assim, olha, a Ivone desencarnou, mas ela, né, vai encarnar no filho da sobrinha, né? E vai voltar para mim. Ela vai voltar para cá. Então, isso é confortante, mas não é verdadeiro, né? Outra questão, né? Quem é reencarnacionista, às vezes ele pega alguns textos bíblicos para falar, querer provar que a reencarnação é verdadeira, né? Como, por exemplo, o próprio Jesus, a linha reencarnacionista fala que Jesus é a reencarnação perfeita, é a última reencarnação que começa com Adão e ele é o segundo Adão, né?
Então ele vai reencarnando, né, em Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, né? Então, até que se torna perfeito. Até que se torna perfeito em Jesus, que é a última encarnação dele, né? Só que a Bíblia não fala nada disso. Isso está dentro do mundo místico. Eu fechei os olhos e imaginei, né, que é assim. Ou alguém me convenceu disso separado da Bíblia. E um dos erros mais graves que tem a respeito disso, né, que um dos exemplos que eles pegam desse processo da reencarnação é Enoque e Elias, né? E Enoque e Elias são dois personagens bíblicos que eles têm uma impossibilidade de reencarnação, né? Porque se fosse verdadeiro isso, né, eles precisariam ter morrido. Né? E eles foram levados vivos. E eles foram levados vivos, né? Então, quando Jesus fala que João Batista era a figura de Elias, ele não está falando que João Batista reencarnou, que Elias reencarnou em João Batista e nasceu de novo. Ele está falando que os dois tinham personalidades parecidas, caráter parecido, pregação parecida. A missão de ambos era muito semelhante. Muito semelhante, a missão de ambos, não é uma reencarnação, né? A questão, e nem pode ser uma reencarnação, porque Elias não morreu. Então como é que ele poderia reencarnar se ele não desencarnou? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a facilidade que as pessoas têm de serem enganadas nesse processo. E por quê? Porque elas entram numa coisa que a Bíblia fala para a gente não entrar: necromancia, né? A necromancia é um outro engano, né? A necromancia trata do quê? Da consulta aos mortos, né? Jesus tem um texto que ele fala assim, né? Consultaria os mortos em favor dos vivos? Né? Não é melhor consultar Deus que está vivo? Não é melhor consultar Jesus que ressuscitou? A questão é, eu não posso consultar os mortos. Por quê? Primeiro, que o morto está morto, né? Eu não posso trazer o espírito dele de volta. Muitas pessoas usam o texto de Samuel, né, falando ali, Samuel 28? Que quando Saul foi buscar a feiticeira de Endor, né, que aliás tem um filme antigo, um seriado antigo que é muito interessante, chamado A Feiticeira, né, e a mãe dela chama Endora, né, que é por causa do texto bíblico, né, a feiticeira de Endor, né? Então a mãe dela era Endora. Mas a questão é, dentro do contexto bíblico, ali do livro de Samuel, Saul, que era o rei, ele vai procurar uma necromante, porque ele quer falar com Samuel, que já morreu. E o que a Bíblia fala é que quando foi chamado o espírito de Samuel, ou a alma de Samuel, como a pessoa quer denominar, né, a Bíblia não fala que quem veio era Samuel. Quando a pessoa ler o texto, se ele ler com atenção, ele vai ver que o texto fala assim, que Saul, vendo a figura que apareceu, entendeu que era Samuel. Entendeu. Então, né? Ele viu alguma coisa que era semelhante. Era semelhante. Por que que era semelhante? A gente volta ao texto que a gente começou. Né? Era semelhante porque Satanás pode se apresentar até de anjo de luz. Como um anjo de luz. Então, para ele aparecer como uma pessoa, né, isso não é difícil para ele. Né? Ele escrever uma carta, né, psicografada com a letra da pessoa que morreu ou com detalhes da vida daquela pessoa, não é difícil para ele. Né? E tudo isso vai trazer um conforto, né? Porque afinal de contas, sempre o que o desencarnado escreve é bom. Né? Eu estou em paz, eu estou em tranquilidade, né? Eu estou com Deus. Né? É sempre o que ele escreve é bom. E ele dá detalhes íntimos da família. E é por isso que a pessoa acaba acreditando. Mas como diz o texto de Samuel, né, que ele entendeu, né, que era Samuel. Saul entendeu que era Samuel.
né? Não que realmente fosse. Não é que... Então, nós podemos entender muitas coisas porque tornamos o nosso olhar fechado, né? Sim. Para a verdade eterna. Exatamente. Por isso que Jesus fala, o texto que eu comecei falando em Mateus capítulo 6. Se os seus olhos, que são a lâmpada do corpo, se forem bons, se eles viverem na luz, você vai ver a luz. Mas se eles querem ficar olhando para as trevas, você vai ser enganado. Vai ser, né, a pior treva. E vai ser a pior treva que tem. Por que é a pior treva? Porque o pior engano é aquele que eu mesmo desenvolvo. Né? Eu minto e acredito na minha mentira, como se ela fosse verdade. Esse é o pior engano. Por quê? Porque fica difícil até de Deus mostrar a verdade. Exatamente. É muito... É assim, a pessoa ela mesma está se incluindo numa parte que não é de Deus, né? Sim. E aí entra a questão, né, das personificações e aparições, né? Aí nós temos um problema, vamos dizer, dentro da questão do mundo espiritual. Se a Bíblia fala que os mortos não voltam para falar com os vivos, não adianta, e que eu não devo fazer necromancia, que é chamar os mortos de volta, por que a Bíblia fala que eu não devo fazer isso, se isso a própria Bíblia fala que é impossível de acontecer? Porque quando uma pessoa faz isso, não é a pessoa que morreu que vai voltar, mas alguém vai aparecer. É onde eu falo assim, a experiência, né, não é falsa. A pessoa tem a experiência. É por isso que ela acaba acreditando. Porque quando alguém volta e fala coisas que só a família sabia, fala intimidades entre aquelas duas pessoas, né, ou escreve uma carta com a letra da própria pessoa, né, é claro que ele vai acreditar. Né? Ele vai acreditar, porque isso faz parte das personificações e das aparições. Agora, se a Bíblia fala que não é a pessoa que morreu que voltou, quem é que voltou? Então, tem alguém interessado em enganar, né? Tem alguém interessado em enganar e esse alguém está se passando pelo outro, né? Por que ele consegue se passar pelo outro? Pela experiência dele, né? Porque ele se transforma até em anjo de luz, né? É por isso que um dos textos que fala muito forte a respeito disso pra gente está em Gálatas capítulo 1, né? Gálatas capítulo 1, o versículo 8, né? Gálatas capítulo 1, né? O versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, né? E o que Deus fala para nós hoje. Olha o que ele coloca aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Né? A irmã pode ler aí? Já encontrou? Posso ler. Mas ainda, diz o apóstolo, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Exatamente. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas ainda que nós que somos discípulos, nós que somos apóstolos, ainda que nós venhamos a pregar um evangelho que vá além da Bíblia, além do que já está escrito, que está fora do conceito, que é contra o conceito, que fica contraditório ao que está escrito, ainda que seja a gente, ou que venha um anjo do céu. Por que ele fala mesmo que venha um anjo? Porque tem anjo mau também, né? Porque tem anjo mau também que quer se passar por anjo de luz. Né? Porque o próprio texto falou, né? Os seus ministros. Fala mentira como se fosse verdade. Né? Então ele fala, olha, o que está além da Bíblia, por isso que a Bíblia é a única regra de fé e prática, o que está além da Bíblia é maldito. Né? Então, mesmo que a gente, ou até um anjo, né? Ou que seria a figura do adversário em forma de anjo, né? Se ele trouxer uma compreensão, uma mensagem que é contrária à Bíblia, né?
essa mensagem que ele está trazendo, além de ser falsa, ela é maldita. Né? Por que maldita? Porque ela fala mal da própria palavra de Deus. Então, os cuidados que nós temos que ter, né, quanto aos enganos do tempo do fim, né, para a gente concluir aqui, é que a nossa vida é finita de uma maneira muito rápida. Então, cuidado para não ser enganado nesse processo curto de vida que você tem, porque isso pode levar a um desfecho muito ruim quando Jesus voltar. Exatamente. Vamos concluindo, então. Agradecemos a sua audiência e se você puder divulgar essas verdades eternas, né? Se você crê nelas, divulgue-as, porque muita gente está sendo enganada, né? Lembre-se do texto de João 17:17, né? A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos fortalece. O pastor poderia orar conosco? Sim, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela maneira que o Senhor cuida de nós e pelas verdades que o Senhor nos apresenta, para que nós tenhamos paz, para que nós vivamos felizes, com a esperança da volta do teu Filho Jesus Cristo e a certeza que viveremos eternamente com o Senhor. Amém. Pai, que o Senhor nos dê da tua paz, que nós tenhamos uma semana abençoada e guiada pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, que é por Ele que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.